E se algumas destas fotos se mostraram autênticas fraudes, outras continuam por explicar. Mas houve também quem filmasse luzes no céu, ovnis, talvez. São outro tipo de evidências que ajudam os especialistas em ovniologia e são estes os casos. E eis-nos chegados já ao caso do dia, o caso Roswell, de um filme alegadamente de 1947, onde se vê aquilo que parece ser um não terreno. Um ser capturado em julho de 47 nos Estados Unidos, um caso mantido secreto durante vários anos. São imagens alegadamente recolhidas por um operador do Exército. Há reações de cientistas que o classificam como a fraude do século, mas o que é certo é que só agora este filme apareceu nas televisões de todo o mundo. Ontem foi exibido em algumas delas, pode-se ver um humanoide a ser autopsiado. São imagens polémicas que depois debateremos aqui em estúdio. As imagens filmadas por um cameraman da Força Aérea Norte-Americana em Roswell, em julho de 1947, poderão representar a promoção da ovniologia, a ciência de corpo inteiro. Mostram sequências inéditas de seres extraterrestres a serem autopsiados numa base militar americana. O caso Roswell tem características inéditas. Além dos testemunhos e secretismos habituais, tem pela primeira vez a intervenção da Força Aérea Americana, que em comunicado oficial à imprensa chegou a admitir ter encontrado o que na terminologia da época se definia como um disco voador. Mas surpreendentemente os militares voltariam com a palavra atrás. Apenas dias mais tarde. Numa segunda versão, anunciavam ter-se tratado de um engano e corrigiram a notícia inicial. Ponderados os elementos disponíveis, disseram tratava-se de um falso alarme. Em conferência de imprensa convocada especialmente, anunciaram da segunda vez que tinham apenas encontrado um balão meteorológico. As imagens já foram mostradas ao público britânico ontem à noite no Canal 4. Pessoas em casa, jornalistas, todo o mundo viu, na Grã-Bretanha, as imagens de Roswell. But I thought it was quite convincing, and I wanted to believe it because it made it more fun. But I'm not sure in the end that I believed it. I thought the film of the aliens was actually, they looked a bit like they were made of plastic. Do I believe that the footage was a hoax? Yes, I do. Do you believe in aliens at all, or...? Do we? No. No, we don't. Well, no, I don't really believe it. I think it's a hoax, really. Okay, what about you? Do you believe in it? No, because I've never seen them, so what's the point? It might be a hoax as well. I think it's a bit of a tall story, that one. The thought of green men from outer space arriving and being cut up and autopsied, I mean, it's just silly. That's 30 years out of date. John Purdy produziu este primeiro documentário que analisa toda a informação disponível sobre o assunto. Para ele, a autópsia é apenas um detalhe. So what do you make of it? I think it's a fascinating case. I think there's nothing conclusive, but that doesn't mean to say that there isn't a case to answer. The cameraman happened, something rather strange, and something more than simply a balloon going down in Roswell. But then, whatever the Santon film represents. Now, how did you come across this footage? About 3 years ago, I was working in America on a music documentary, and I came across a cameraman who in the mid-50s was working for Universal News, and he shot some footage of people like Bill Haley and Pat Boone and Elvis Presley on stage, and we purchased some footage from him for our music documentary and just built up a good relationship with him, and following that we were able to talk about other items of interest, and he started talking about this piece of film that he had. Now, has this footage been examined by experts yet? Yes. The film has now been examined by both independent film experts and by Kodak, and the verification has now been pinned down to 1947. Os relatos das testemunhas confirmam-se entre si, pelo menos a maioria.
No entanto, embora Mike Rozelle, a primeira pessoa a chegar ao local, nunca tenha referido a existência de corpos, a verdade é que alguns militares que lá chegaram horas depois confidenciaram às suas famílias a existência de 2 corpos, já mortos, e ainda um terceiro ET, vivo, que por ali se passeava. And what did the pathologists say about the footage? Well, all the pathologists that have seen the film believe that the footage or the creature is flesh and blood. However, what it is another question. Well, there are 2 pathologists I've spoken to. They're quite interesting in that they both seem to feel that it's fake, that it's a hoax, that you're not looking at a living creature. However, they hesitate hugely to say 100% it's fake. If it's a hoax, then it's a hoax, on a creature that is flesh and blood. What about the special effects experts? What will they say about Well, that? we've been approached by every special effects company in the world, more or less, saying that they can recreate the same. And of course they can, because that's their job. They can have you and I sitting in a car driving down Dealey Plaza with John F. Kennedy, because that's what they do. However, the man that made Jurassic Park, Stan Winston, with Steven Spielberg, has looked at the film, and he said, well, first he didn't think it was a hoax, but if it was a hoax, it was one of the most incredible that he's ever seen. Special effects man took a similar position to the pathologist. He felt it was a hoax, and he felt it was a genuine special effect. Could these be, anyway, mutants of any strange experiment that went wrong? That's another question. We have 2 of these autopsies, not 1. So it's not a one-off creature. There are definitely 2 of these creatures. So it's possible. One of the pathologists' scenarios is he says that there are signs of a particular syndromes that could explain 6 fingers, 6 toes, rather large head, distended stomach, no mammary glands in what is clearly a female, but not much that can explain no umbilical cord, what we call a belly button. That's the one very interesting phenomenon. You can't be human or humanoid without a belly button. O problema é que viajar anos-luz para alcançar a Terra e não chegar sequer a estabelecer contacto só brincadeiras escondidas. Ou então revela um senso de humor que nos ultrapassa. Falta talvez que os ETs queiram conversar connosco, assim como nós desesperamos em falar com eles. Em Londres, António Martins Mourão, TV Informação. E a reputada revista francesa Science Vie classifica este filme como uma fraude, onde nem sequer os instrumentos utilizados são da época. No entanto, análises à película deixam em aberto a idade do filme. Poderá ter sido feito em 47, 27 ou então em 1967. Vamos então retomar o caso Roswell para fazermos uma autópsia de um segredo ou de uma fraude. Roswell, uma pacata vila do estado norte-americano do Novo México, tão pacata que apenas justificava a sua presença no mapa devido à proximidade de uma base de bombardeiros nucleares dos Estados Unidos. 5 de julho de 1947, durante uma violenta tempestade, algo se despenhou sobre os terrenos de um rancheiro da localidade. Os destroços espalharam-se por uma vasta área. O xerife foi avisado e logo depois a base militar ali perto. O Major Jesse Marcel foi dos primeiros militares a ter contacto direto com os fragmentos. Tratava-se de um metal tão leve como uma folha de papel, mas tão resistente como o mais resistente dos metais existentes ao cimo da Terra. O estranho metal podia ser machucado com as mãos, mas quando solto voltava ao lugar sem um único vinco. Era impossível ser cortado ou derretido. Alguns fragmentos tinham inscrições desconhecidas pelo homem. O comandante da base militar enviou de imediato um comunicado à imprensa, onde se lia: a Força Aérea recolheu destroços de um disco voador num rancho em Roswell. O local foi inundado por jornalistas que nada conseguiram ver. Quando lá chegaram, já o Pentágono tinha isolado o local. O Major Jesse Marcel, que recolheu e analisou alguns dos destroços, foi chamado a Washington. Em conferência de imprensa, fez saber que se tinha enganado e apresentou destroços do que, afinal, tinha sido um balão meteorológico. Segundo algumas testemunhas do caso, dias mais tarde, teria sido encontrado um segundo local com destroços mais importante que o primeiro e onde estaria a parte central de uma nave. A seu lado teriam sido encontrados 4 corpos extraterrestres. Um deles estaria ainda vivo.
O filme, que passados quase 50 anos é dado a conhecer, contém a alegada autópsia a 2 desses seres. Vários especialistas já se pronunciaram sobre estas imagens. Alguns dizem que os utensílios utilizados não existiam na altura e que os médicos que aparecem a fazer a autópsia não são especialistas, são cirurgiões, quando deveriam ser patologistas. Resta saber porque é que os militares, dispondo de todos os recursos, iriam improvisar nesta área, tanto mais que, dizem outros especialistas, a julgar pelo filme, a operação foi realizada em 2 horas. Não é de acreditar que seres tão importantes para a ciência tenham merecido tão pouca atenção por parte do homem. Um funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos já disse que o local mostrado no filme nunca existiu na base de Roswell e que os elementos mostrados no cenário não são aqueles comprados pelo Pentágono para uso nessas mesmas bases. Finalmente, a versão de que as imagens não correspondem aos depoimentos prestados pelas testemunhas em 1947. Mas se o filme é verdadeiro, então por que tanto secretismo? Ou o OVNI existiu e os extraterrestres também, ou tudo não passou de uma experiência secreta com resultados catastróficos. O incidente de Roswell está mais que explicado. O ano passado houve um documento que foi publicado oficialmente, e não é pela razão de ser oficial, é que foi uma imposição do Congresso que obrigou a que esse documento foi publicado. O que se tratava era de um balão, de facto, não meteorológico, e por isso tapou tudo. Sim, mas o caso deste humanoide... Sim, mas entretanto é que diziam que isto era um humanoide, estava ligado ao balão. É que o que era um detector de explosões nucleares, que não convinha que a Rússia soubesse que já existia e que tinha discos, exatamente, que eram as antenas parabólicas que captavam. Nós vamos continuar a... Isto era um caso, não é? Eu agora só queria pôr aqui uma questão ao Dr. Luís Vieira Matos. Muito boa noite. Obviamente tem uma opinião um bocado diferente. Não é muito diferente quanto à veracidade. Eu não posso afirmar se o filme que acabámos de ver, a peça que acabámos de ver, é verídico ou não. No entanto, sei que a datagem que foi feita pela Kodak nos indica que o filme foi efetuado, na realidade, cerca do ano 47. Mas enquanto uma pessoa que segue estes fenómenos da ovnologia, acha credível esta possibilidade de ter recuperado um dos supostos tripulantes do OVNI e fazer-lhe autópsia? Eu suponho que isso é possível e que não terá sido a primeira vez que aconteceu. Neste caso específico de Roswell, eu contrario a ideia do meu amigo Eurico da Fonseca, porquanto supomos, ou está mais que provado, que o caso de Roswell não é propriamente um balão. E não existiu único e simplesmente um caso de Roswell, mas em Roswell existiram vários casos idênticos ao que está aqui relatado na peça. No entanto, eu chamo a atenção para o seguinte em relação a esta peça e em relação a tudo o que envolve Roswell. É que o acidente de Roswell não se deu propriamente em Roswell. Ele aconteceu junto de Socorro, perto já do Novo México. Isto porquê? Porque os destroços encontrados em Roswell, na realidade, eram destroços. O corpo central do objeto foi encontrado perto de Socorro. E então a Força Aérea faz um comunicado em que chama a atenção, em que diz que foi encontrado um disco voador, nome que à altura era chamado o OVNI, designado, e chama as atenções todas para Roswell, onde foram encontrados os destroços. Então que este filme tenha estado escondido durante tanto tempo? Bom, repare, isto a ser uma informação militar, isto era um documento top secret que só há relativamente pouco tempo foi desclassificado. Eu não digo que o filme seja verídico, eu falo da história de Roswell ser verídica, não o que acabámos de ver. Era um documento classificado que só há bem pouco tempo foi desclassificado. Portanto, repare, em 48 anos, que foi mais ou menos a data que isto aconteceu, até hoje ainda se falar no assunto, e ele ter sido estudado, aprofundado, verificado por toda a gente possível e imaginária, suponho que um balão-sonda não iria levantar tanta polémica. Eurico da Fonseca, eu pergunto-lhe, acha possível que já tenha acontecido um caso em que as autoridades, seja americanas, seja de qualquer país, tenham entrado em contacto, ou tenham contacto físico, pelo menos com seres de outros planetas? Não, de outra maneira nenhuma. Eu só queria dizer é que não foi um balão-sonda que caiu, era um balão que continha material altamente classificado. Extremamente material de extrema importância. Muitas vezes refere-se como alguns dos alegados OVNIs como sendo experiências militares secretas.
partilha dessa opinião? Bem, isso é que acontece, porque este avião agora stealth, não é? Era exatamente considerado, foi, por exemplo, na Bélgica e noutros lados, considerado como sendo um fenómeno ligado com os ovnis e afinal era o avião. E aqueles filmes que vimos há pouco, no início deste bloco, aqueles filmes em que se vê algo que não se percebe muito bem? Há muita explicação e o mal de tudo isto é confundir-se os engenhos supostamente vindos de outros mundos, não é? Com fenómenos que são reais. E a questão que há, por exemplo, com isto é que só há muito pouco tempo se sabe da existência de relâmpagos que, em vez de virem para a Terra, saltam das nuvens para cima e que tomam, enfim, trajetórias muito esquisitas, e também que na alta atmosfera conseguem entrar meteoros que dão explosões da ordem das megatoneladas e têm trajetórias também muito esquisitas. Tudo isso porque só depois da Guerra Fria ter terminado é que se pôde, de facto, verificar, enfim, falar no assunto, não é? Eu fazia ainda uma última questão, Dr. Vieira Matos. Houve em Portugal casos de pessoas que dizem ter sido raptadas por OVNIs? Sim, isso é o caso mais recente, entre aspas, porque ele não é assim tão recente como isso, mas o estudo em Portugal é o caso das abduções. Existem em Portugal algumas pessoas, tanto quanto eu tenho conhecimento, e com algumas das quais já contactei, pessoas que sob hipnose que dizem ser abduzidas, terem sido abduzidas, terem sofrido abdução. E que dados físicos há para isso? Normalmente há sinais no corpo? Normalmente existem determinados dados físicos, determinados sinais, determinadas pequenas cicatrizes e outros sinais que nos levam a crer que isso poderá ter acontecido. E são casos numa zona localizada ou é Portugal de norte a sul? Tanto quanto eu sei, até hoje os casos existentes em Portugal centram-se mais a norte. Mas também existem alguns a sul. E pelo que o senhor sabe, são credíveis estas informações conseguidas sob hipnose? Bom, sabe que a hipnose não é a detectora da verdade. As pessoas podem dizer sobre hipnose aquilo que julgam ter-lhes acontecido e não corresponder à realidade. Mas o facto é que tantos testemunhos semelhantes, espalhados por todo o mundo, inclusive aqui em Portugal, que nos dão a conhecer determinada forma de atuação de possíveis seres extraterrestres, leva-nos a padronizar o assunto, porque há medidas que podem ser comparadas e levar-nos até um determinado campo. Dr. Luís Vieira Matos, Dr. Eurico da Fonseca, muito obrigado por terem vindo a este novo jornal com os vossos esclarecimentos sobre esta questão, que é uma questão que obviamente apaixona muita gente. Fomos por isso falar com dois portugueses que têm uma opinião muito própria sobre este tema. Um é psiquiatra, o outro é escritor. Ambos acreditam que existe vida noutras galáxias. Um relaciona os descobrimentos. A norte-americana em Roswell, em julho de 1947, poderão representar a promoção da ovnologia, a ciência de corpo inteiro. Mostram sequências inéditas de seres extraterrestres a serem autopsiados numa base militar americana. O caso Roswell tem características inéditas. Além dos testemunhos e secretismos habituais, tem pela primeira vez a intervenção da Força Aérea Americana, que em comunicado oficial à imprensa chegou a admitir ter encontrado o que na terminologia da época se definia como um disco voador. Whatever the sound. Now, how did you come across this footage?